Vamos então iniciando o nosso estudo de hoje, retomando aqui então o Livro dos Espíritos, livro 3º das Leis Morais, o capítulo número 5, Lei de Conservação. Nós vamos estudar o item número 4, necessário e supérfluo. Antes de começarmos a leitura do nosso livro, vamos aqui a uma mensagem publicada no nosso site momento.com.br, uma mensagem da redação do Momento Espírita, intitulada exatamente O Necessário e o Supérfluo. Bastante coisa para a gente refletir sobre isso, embora Kardec tenha trazido para nós somente 3 questões aqui nesse item, mas nós temos aqui um material para nos ajudar aqui de subsídio, né? Muito material para a nossa reflexão. Então diz assim a mensagem: quando o homem se aproxima do Evangelho, são muitas as perguntas que passa a se fazer. Por vezes a consciência lhe diz que deve tomar certas atitudes e abrir mão de outras. Em certos momentos a mensagem parece estabelecer conflitos com a realidade que vive. Tal se dá, por exemplo, no que diz respeito ao que seja necessário ou supérfluo. Qual será o ponto exato em que termina um e começa outro? Viajar será supérfluo? Possuir vários calçados e roupas será errado? Permitir-se o lazer e gastar algum dinheiro com ele será supérfluo? Lembramo-nos de Madre Teresa de Calcutá. Ao ser convidada a receber o prêmio Nobel a que fez jus, ela pediu permissão para dispensar o banquete, pois preferia que a importância a que seria gasta com ele lhe fosse dada para seus pobres. Afirmou então que 2 colheres de arroz seriam suficientes para a sua alimentação. Para vestir-se, 2 saris era o que tinha. Para sua mente estava bem claro o que lhe era necessário e o que considerava supérfluo. Convenhamos, entretanto, que necessitamos nos apresentar de acordo com as funções e a profissão que exercemos. Dependendo da profissão, não será supérfluo manter um guarda-roupa razoável, que nos permita comparecer aos locais com a vestimenta adequada, se isso for necessário. Supérflua será a ostentação vaidosa de trajes e grifes. Alimentarmos-nos é necessário, e cada um de nós tem sua cota estabelecida pelo seu próprio organismo. Ele nos diz o limite do necessário. Quando desvirtuamos as nossas necessidades alimentares, permitindo-nos a gula, criamos necessidades artificiais e caímos no supérfluo. Talvez uma boa medida do necessário e do supérfluo possa nos ser dada pelo nosso guarda-roupa. Quando as roupas forem tantas que o armário já não as consiga guardar, quando ao abrirmos as suas portas caem várias peças, pois que não há mais espaço para as ajeitar, eis o supérfluo. Quando o mofo e as traças se apoderam dos nossos guardados, estão dizendo que há supérfluos, pois se a necessidade ditasse o uso, calçados, bolsas, roupas não permaneceriam o tempo suficiente em gavetas e armário para servirem de alimento a traças e sofrerem a ação continuada da umidade. O limite entre o necessário e o supérfluo nada tem de absoluto. Tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa em seu lugar. Devolvamos a nós o senso moral e o sentimento de caridade que nos permitem o acerto, repartindo o que sobra com quem tem pouco ou nada tem. Você sabia que a busca do bem-estar pelo homem é um desejo natural? E que a procura do bem-estar só é indevida se esse for conquistado às custas de alguém ou cobrar o enfraquecimento das forças físicas ou morais do homem? O maior mérito para o homem é fazer o bem aos outros. Então, esse aqui é o nosso texto de introdução, uma reflexão interessante, uma linguagem bem simples, uma linguagem bem acessível e também fácil para a gente encaixar na nossa realidade, no nosso cotidiano. Então, nesse nosso item,
número 4 do capítulo 5, Lei de Conservação, necessário e o supérfluo. Brás, as leis são 10 ou 12? Do que você está perguntando, meu querido? Que eu não peguei o que você colocou na hora que eu estava falando alguma coisa. Mahal, bom dia. As leis naturais, Kardec coloca para nós aqui, são 12 leis naturais, né? Embora que nós tenhamos, na verdade são 12 capítulos, né? São 12 capítulos, mas nós temos, são 10 leis morais, na verdade, porque a primeira, são 11, né? A primeira é a lei divina ou lei natural, que é um esclarecimento que ele traz para nós. Depois nós temos adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, lei de justiça, amor e caridade e perfeição moral. Na verdade são 10 então, porque a última é perfeição moral e a primeira fala sobre a lei natural. Então são duas partes mais de esclarecimento, né? Então são 10 que Kardec separou aqui para nós. Na verdade ele fala sobre isso também, né? Sobre os caracteres da lei natural, a divisão da lei natural. Só para a gente poder lembrar aqui um pouquinho, que é o item número 4 do primeiro capítulo, ele pergunta aos espíritos: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes? Na questão 1648, né? Então são 10 mesmo, né? Só para a gente poder compreender um pouquinho melhor. Muito bem, aqui então no item número 4, o supérfluo e o necessário, nós temos uma primeira questão, né, só a título didático mesmo, né, para o nosso entendimento sobre o trabalho e a organização de Kardec. Ele traz na primeira questão, ele colocou, Mahal, quando Kardec elaborou essa questão, ele trouxe assim uma similaridade, né, entre aquilo que tem nos 10 mandamentos e aquilo que foi criado nesse terceiro livro. Tanto que amar a Deus sobre todas as coisas, que é a primeira lei dos 10 mandamentos, Kardec colocou como lei de adoração e fez várias perguntas sobre esse ponto. Então fala sobre relacionamento, sobre sociedade. Então ele pode ter se inspirado naquele roteiro, mas desenvolvendo com questões, né, aprofundando um pouco mais e trazendo para a realidade, para o dia a dia, né? Então isso não é uma coincidência, né? Porque pode parecer, muitas vezes o pessoal comenta, né? Mas Kardec parece que copiou, né? Ele se inspirou, não tenhamos dúvida nenhuma disso, né? E só para a gente poder reforçar um pouquinho essa questão, ele coloca assim, né? Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes? E ele coloca todas elas, e os espíritos respondem: essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Pode segui-la sem que ela tenha, entretanto, nada de absoluto, como não tem os demais sistemas de classificação, que sempre dependem do ponto de vista sob o qual se considera um assunto, né? Então ele colocou certinho, né? Não porque ele desenvolveu essas 10 leis agora com conhecimento espírita, né? Então seria, vamos colocar, como se fosse o Evangelho, né, o Novo Testamento nos textos bíblicos, e depois ele desenvolveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós temos lá em Deuteronômio, né, os 10 mandamentos, e aqui nós temos os 10 mandamentos, entre aspas, segundo o Espiritismo. Então trazendo ali o esclarecimento dos espíritos, compreendendo a nossa realidade espiritual por uma outra perspectiva, muito mais profunda, muito mais ampla também, né? Então ele se inspirou nesse roteiro, sem dúvida nenhuma. Tanto que, como nós vimos aqui, os próprios espíritos chamaram a atenção para essa divisão da lei de Deus em 10 partes. Muito bem, vamos lá. Então, no item número 7, número 4, supérfluo e necessário, aqui na primeira questão, 715, como pode o homem conhecer o limite do necessário? Nós veremos aqui que no item número 3, que nós já estudamos também na questão 713,
Kardec fez uma pergunta muito semelhante e teve uma resposta também muito semelhante. Ele perguntou assim, então mais uma vez, só para a gente poder reforçar, deixa eu só preparar aqui. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Na questão 713, os gozos têm limites traçados pela natureza? A resposta da questão 715. O sensato conhece por intuição e muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. Então, conhecer o limite à custa das próprias experiências significa muitas vezes que, através do abuso, através do excesso, nós sofremos as consequências. Se, por exemplo, na alimentação nós vivemos o excesso, certamente a nossa saúde será comprometida. Seja através de uma intoxicação, seja através da obesidade, seja através de alterações no nosso trato digestivo, enfim, teremos ali as consequências. Se nós temos o abuso das questões materiais, bom dia, Gilda, das questões materiais, nós sofreremos, né, as consequências, por exemplo, de endividamentos, sofreremos as consequências de uma insaciedade contínua, né, porque é sempre aquela ideia de que eu quero ter mais, eu quero ter o melhor, eu quero ter aquilo que o outro tem, então é sempre aquela inquietude que o indivíduo acaba vivenciando. Então são várias as situações que nós vamos vivendo devido a esse excesso que nós ultrapassamos, né, que nós vivenciamos. E aqui então na questão 713, quando Kardec pergunta os gozos têm limites traçados pela natureza, a resposta então, como eu coloquei para vocês, ela é parecida também. Ele diz assim, sim, ou seja, tem limites, para vos mostrar o termo do necessário, mas pelos vossos excessos chegais até o aborrecimento, e com isso vos punis a vós mesmos. Como aqui no anterior, ele tinha colocado que nós aprendemos às custas das próprias experiências, na outra ele fala que nós aprendemos através da autopunição. Então, quer dizer, uma pergunta bastante semelhante que Kardec utilizou sobre, dentro do item o gozo dos bens da terra, e aqui ele coloca o necessário e o supérfluo aqui do limite do necessário. O Brás coloca, né, essas sociedades estão morrendo por excessos de comida, não tenho dúvida, principalmente a alta ingestão de carne. Olha, Brás, a gente lembra, a gente já chegou a conversar bastante sobre isso nos itens anteriores, né, sobre os meios de conservação, a intuição, né, sobre os nossos limites, falamos sobre consumos, né, então no caso, por exemplo, da alimentação que você colocou, não é somente a questão da ingestão do alimento, é a própria produção do alimento que nós temos, né, a destruição da nossa natureza, o excesso de poluentes, agrotóxicos, então é aquela comercialização, a indústria também ali envenenando os nossos alimentos, o meio ambiente sofrendo as consequências, então não é somente... Exato, né? Então não é somente a comida no prato e que você come demais. Então é toda aquela escala que a gente vai analisando desde o início da produção do alimento, né? Então, por exemplo, nós temos hoje pesquisadores, né, que apresentam ali as suas teorias, falando, por exemplo, sobre a ingestão de carne, né? Que quantos litros de água são produzidos, né, são utilizados na criação de um animal que vai fornecer a carne, qual é o tamanho do espaço necessário na natureza para poder desmatar, para ter um pasto, para poder para alimentar esse animal, enfim. A gente vai analisando toda a cadeia produtiva do alimento até chegar na nossa mesa. Então não é somente ali aquilo que você põe na boca, né, mas é todo o caminho que é percorrido. Marral colocou, né, por excesso de bombas e balas também, a mesma coisa que nós encontramos, né, que esses excessos, essa necessidade que nós temos fora do limite, faz com que a ganância do homem seja instigada também e, consequentemente, a necessidade que ele tem de tomar do outro aquilo que ele não tem. Nós já chegamos a falar sobre isso, que 3 são os motivos, né, de guerras que nós
vemos no mundo, né? Primeiro é a questão das religiões, e isso são as guerras mais antigas que nós temos. Nós temos a necessidade do poder e a necessidade da riqueza, pelo menos na visão daqueles que tomam o patrimônio do outro, né? Então, tudo isso acaba, de uma forma direta ou indireta, é consequência da nossa ganância, da nossa ambição. O Brás colocou, né? Acho que vou ter uma chacrinha e tirar os meus alimentos, né? Que é, nesse caso, né, Brás, é a ideia daquele mundo ideal, onde um mundo, uma sociedade que é autossustentável, vive em harmonia com o meio ambiente. Então esse é o sonho, né, de todos aqueles que se consideram naturalistas, que se consideram mais espiritualizados, né? Então é um caminho que nós alcançaríamos, né, pelo menos utopicamente nesse momento. Mas, né, a pergunta é quanto tempo a gente vai levar para chegar nessa condição e qual é exatamente o interesse que nós temos de sacrificar as nossas necessidades consideradas supérfluas para chegar nesse estado, né? Porque nós teremos que abrir mão de muitas coisas. Nós temos hoje um padrão de vida já estabelecido e nós somos praticamente educados a viver dessa forma, e nesse padrão de vida é difícil a gente abrir mão de tudo isso depois, não apenas agora, mas é mais ou menos como se fosse a nossa própria crença, a nossa própria fé. Ela vem sendo construída há muito tempo, encarnação após encarnação. E hoje, quando a gente começa a mudar as nossas concepções, a necessidade de uma transformação radical em conceitos que estão ali muito enraizados dentro de nós. A mesma coisa acontece com relação ao nosso comportamento, ao estilo de vida que nós temos. Há muito tempo nós vemos vivendo dessa forma. O que vai mudando é o cenário, é a época, mas o nosso comportamento, a nossa conduta perante a sociedade e até mesmo dentro dessa ideia de consumo, ela permanece a mesma. Isso é milenar. Quem não gostaria de ser rico, né? Quando a gente pega ali aqueles relatos ou aquelas gravuras que falam, por exemplo, de romanos vivendo há 3.000 anos, nós encontramos aquela cena clássica, né? Um indivíduo deitado naquela espreguiçadeira, uma pessoa, né? Uma mulher sensual segurando um cacho de uvas, enquanto o outro vai abanando, isso de 3.000 anos. A gente vai no Egito, encontra aqueles, né, os faraós cobertos ali de ouro, de riquezas e coisa e tal. Então, quer dizer, há 3.000 anos nós estamos sendo condicionados a viver dessa forma. E agora, nessa fase da nossa vida, a gente começa então a passar por esse período de transformação, tendo que reformar os nossos valores, reformar a nossa conduta, o nosso padrão, para chegar, né, a abrir mão desse homem velho, né, aproveitando o velho que você pôs aí, né, abrir mão desse homem velho é um trabalho muito difícil, mas é um trabalho necessário e é um trabalho viável, né? Tanto é assim que nós temos, né, os incontáveis exemplos que foram surgindo na história da humanidade, mostrando, né, que quanto mais espiritualizado você é, mais menos interessado nas riquezas do mundo material você fica. Né? Bom dia, dona Miriam. Né, vou ter que deitar no sol, né, da manhã por 2 horas para pegar as pranas. Né? Pois é. Então, assim, a gente vê, né, esse comportamento que nós temos e como é que nós vamos conhecer o limite do necessário. Infelizmente, nós estamos conhecendo através de muito sofrimento. Né? Por exemplo, hoje no Brasil, né, atualmente no Brasil, nós temos aquela situação lá em Minas Gerais, né, das barragens e tal. Como a gente já comentou também, aquelas barragens foram construídas para o acúmulo dos dejetos da mineração essa que foi necessária para satisfazer as necessidades da sociedade. Então você precisa consumir material que tem determinados tipos de minério, a indústria pede esses minérios, né, o setor de mineração extrai da natureza para poder alimentar essas indústrias, que por sua vez vai alimentar o comércio, que por sua vez vai alimentar, né, a sociedade. Então hoje nós encontramos ali a natureza destruída, vidas ameaçadas, patrimônios também sendo destruídos, né? Enfim. E não apenas fábricas de automóveis, né? Quando a gente pega metal, lembram, por exemplo, bauxita para fazer o alumínio,
Nós temos panelas, nós temos colheres, talheres de modo geral, nós temos alumínios nas construções. Então a gente vai sempre criando situações e criando necessidades para ter sempre coisas novas, né? Hoje a gente tem agora uma mudança no nosso modo de ver o mundo com relação ao reaproveitamento de materiais, a reciclagem, o reuso, né? Então tudo isso agora são novos conceitos que começam a ser inseridos para que a gente possa não destruir o meio ambiente. Só que essa visão, embora ela seja politicamente correta, ela ainda é muito imperfeita, porque ela fala para nós do respeito ao meio ambiente, mas não nos corrige no que diz respeito à nossa necessidade de consumo. Porque eu posso continuar sendo aquele consumista voraz, só que consumindo produto reciclável. Muito bem, né? A natureza agradece. Nós estamos colaborando pelo equilíbrio, né, da forma como nós consumimos, mas nós continuamos sendo consumistas. Nós só mudamos a forma de consumir, mas a necessidade continua a mesma. Então eu vou ganhar na loteria, vou comprar um monte de coisa para mim, mas eu só vou comprar madeira certificada, vou comprar material reciclado, vou comprar coisas que não agridam a natureza, mas eu continuo desesperadamente querendo consumir, né? A Miriam colocou, já compramos tudo pronto e o processo anterior nem sempre é consciente, né? Agora que começa a mudar, então a gente pode colocar assim que daqui a alguns anos é que a sociedade de fato vai começar a absorver esse material que é transformado. Esse sistema da humanidade está colapsando, né? Mas é exatamente, Mahal, lendo aqui para nós, ó, na questão 715 que nós vimos agora, como pode o homem conhecer o limite do necessário? O sensato conhece por intuição, e muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. Esse colapso que a sociedade está vivendo é o resultado, né, é uma nova experiência que nós estamos vivendo. É a poluição, é a destruição. Então, nós precisamos ter essa mudança dos nossos padrões para podermos viver de um modo equilibrado junto à natureza e também espiritualmente, porque essa ideia espiritual, por incrível que pareça, é algo que nós ainda não conseguimos nos conscientizar. Basta a gente lembrar que o nosso mundo hoje, mais de 90% da população mundial tem alguma religião, mas as religiões não têm essa preocupação com a relação ao consumo. Fala muito sobre a vida no mundo espiritual, a forma, né, que nós vamos chegar no mundo espiritual e coisa e tal, mas a nossa vida aqui atualmente, ela tem assim aquela conscientização daqueles que têm respeito ao nosso planeta, sem nem necessariamente ter alguma relação com a questão espiritual. A Marion colocou, né, quem sabe com nossos netos seja diferente, né? Na verdade, né, Marion, nós mesmos, na nossa próxima encarnação, talvez nessa geração dos nossos netos, de repente nós seremos os nossos próprios netos, nós viremos, né, com uma consciência diferenciada, com uma consciência modificada. Então, demorou, mas chegou, né? E essa, Mami colocou para nós, que é uma revisão de conceitos, é que nós começamos a ver agora, né? A ideia dessa mudança de comportamento, ela vem sendo debatida pela sociedade, né? As empresas começam a mudar o seu sistema de produção, a relação do homem com a natureza, né? Convidando o homem a compreender a natureza, a compreender os seus efeitos e tal. Então, vamos dizer assim que nesse primeiro estágio, quando começam a trazer esclarecimentos, não significa que nós chegamos no final, que é adotar de fato esse comportamento. Então, mas já é o começo, né? A gente tem falado sobre isso, tem analisado as consequências, tem tentado buscar soluções, mas nós não conseguimos ainda modificar esses conceitos. Exatamente pelo fato de nós termos essa ideia desse padrão de vida, esse padrão existencial muito enraizado dentro de nós, e também pelo próprio comodismo, pela própria facilidade. Porque tudo é muito fácil para nós, né? No passado, quando ali um homem tinha a sua ferramenta, tinha o seu mobiliário, ele tinha que viver com aquilo até o fim da sua vida.
porque era muito difícil ter de novo. Mas hoje não, hoje a gente tem uma sociedade muito acostumada, você vai à loja na esquina, você compra parcelado, você tem facilidades para consumir, propagandas que tem aquelas propagandas massivas, né, em cima da sociedade, mudando, tentando nos influenciar, tentando nos instigar, o que é necessário também, porque nós lembramos sempre que a indústria precisa produzir, e a indústria produzindo significa empregos. Olha só que situação difícil. Porque se associar uma indústria para de produzir apenas para poder ter ali material reciclado, ela começa a dispensar um monte de funcionário, porque ela não precisa daquele mundo de gente. Então é aquela coisa, a indústria produz para poder vender. Quando ela produz, ela tem emprego. O emprego faz com que o indivíduo tenha renda. A renda dele faz com que ele consuma. Então a gente está vivendo ali um círculo vicioso que, sinceramente, nós não conseguimos ainda encontrar uma solução. Então, mesmo preso dentro desse ciclo vicioso, a gente começa a tentar equilibrar o nosso comportamento, mudar ali algumas posturas, mudar algumas ideias, mas nós estamos ainda presos dentro dele. Tanto que aqueles sistemas de governo, né, aqueles sistemas econômicos que nós vimos acompanhando no decorrer da história, né, inicialmente nós tínhamos ali aquela ideia da Idade Média para cá, né, do feudalismo, depois nós chegamos ali com a parte das grandes navegações, depois a Revolução Industrial, depois nós tivemos o socialismo que surgiu, o capitalismo também que surgiu. Então a gente vem criando de geração em geração, de geração a geração, novos sistemas econômicos para tentar encontrar o sistema ideal. A gente está tentando viver nas tentativas de erros e acertos. Então, né, o próprio Leon Denis falava sobre isso, a ideia, né, de uma sociedade que vive de uma forma equilibrada, de uma forma igualitária, mas, né, o nosso comportamento ainda não se adequou, não se adaptou ainda a essa nova forma. Bom dia, Arnaldo. Marral colocou lá em cima, primeiro Brás, né, deixa eu ver aqui, olhando hoje tanto carro no trânsito e pensando como será esse fim, né, às vezes ali do progresso ligado ali de destruição. E a gente se pergunta, né, nós estamos progredindo ou destruindo? Essa é a grande questão. Marral coloca, a religiosidade está apenas como aparência, como um disfarce. É uma necessidade, né, lá na lei de adoração, Marral, os espíritos dizem para nós que o homem tem essa necessidade de buscar Deus. Só que ele não entendeu ainda a forma certa de fazê-lo, porque ele vive de um modo aqui no mundo material e essa busca é sincera, ele só não entendeu ainda como se relacionar com Deus. Então ele vai, né, tentando preencher esse vazio. E também, de certa forma, nós temos aquele, eu sempre falo, né, eu uso aquela expressão, um protocolo social. Nós queremos estar ligados a uma instituição religiosa, mas não significa que essa religião, essa escola religiosa esteja educando o espírito. A doutrina espírita tem esse papel, mas mesmo assim ela não consegue atingir todos, né, porque nós desejamos ser espíritas, e pelo próprio conceito do Espírito Verdade, ele diz para nós, né, que o verdadeiro espírita é aquele que procura controlar suas tendências, procura reformar os seus valores, e a gente se pergunta, será que nós estamos mesmo vivendo dessa forma? Então nós temos até dentro da própria doutrina espírita aquele segmento que é bem desenvolvido, até pela Dora Encontre, né, que acaba sendo ali a principal divulgadora desse sistema, que é a educação do espírito, a pedagogia espírita. E a pedagogia espírita significa educar o espírito dentro desses padrões, dentro dessa base de ensinamentos, né? Então, porque são homens, né? Homens que estão ligados, gostam da doutrina espírita. Nós lembramos que talvez uma das maiores paixões, das mais intensas que existem no nosso planeta, talvez a mais intensa seja exatamente a fé, a questão religiosa, a ponto de nós vermos ali pessoas que matam e morrem em nome da fé. Então a fé, muitas vezes, né, por ser uma grande paixão, ela acaba cegando as pessoas. Então nós gostamos de ser espíritas, os assuntos espíritas são interessantes, isso mexe até um pouco com a nossa vaidade, né, de nos vermos
talvez num patamar mais elevado na nossa concepção com relação às demais religiões, mas não significa que nós estejamos reformados ou nos reformando em virtude disso, né? Então eis aí a grande questão, mas o processo já começou. O tempo que isso vai demorar a gente não sabe, né? Tem aquela proposta de trazer para nós um mundo de regeneração, e esse mundo de regeneração, como a gente sempre brinca, né, Brás? 4, 5 gerações, né, de uma forma bem generosa, talvez a gente consiga, daqui a alguns 300, 400 anos mais ou menos, tenhamos uma sociedade regenerada. Então a gente hoje tem, né, os livros estão abertos, os conceitos estão apresentados, agora cabe a nós aceitar esses conceitos e passar pela transformação a partir deles. Então essa é a proposta que você tem hoje, né? Lembra que no passado nem se falava sobre isso, sobre a educação do espírito, hoje se fala. Então já é uma grande conquista. Angelino colocou, né, há alguns anos consegui sair da carne e frango, né, mas é preciso ter força de vontade, né? No próximo item, Angelina, a gente vai falar com relação à alimentação animal, né, da proteína animal. A gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso, porque é um debate bem interessante para a gente poder desenvolver. Vamos aqui então complementar o nosso estudo, trazendo aqui uma contribuição de Miramês, lá no nosso Livro dos Espíritos comentado. O item é exatamente relacionado à questão 715, que fala sobre o limite do necessário, e tem aqui o título também, Limite do Necessário. Então diz aqui para nós: conhecer os limites do necessário, abandonando o supérfluo, demanda tempo e espaço nos caminhos percorridos. O homem a quem falta experiência, como pode conhecer? Né? Então, já é uma pergunta bastante interessante. Como é que nós podemos exigir de alguém uma mudança de conduta se ele não sabe para que ele vai mudar? Ele pode dizer assim como acontece, né, na própria sociedade que a gente vive, quando a gente fala sobre a sociedade, as pessoas querem, sobre a felicidade, as pessoas querem ser felizes. Mas o que é exatamente a felicidade? Vocês percebem que quando o indivíduo quer ser feliz, mas ele não sabe como, ele vai tentando ser feliz do jeito que a felicidade é apresentada para ele. Para nós hoje a felicidade significa conforto, significa um bom trabalho, significa uma família, né? Não só material, né, Mami, mas também o imaterial. Se você tem bons amigos, se você tem uma família equilibrada, se você tem um bom trabalho, se você construi um patrimônio, se o lugar que você vive é um lugar tranquilo, isso para nós é felicidade, né? Então, como nós não aprendemos outra coisa, como é que nós podemos esperar que alguém seja alguém que ele nunca foi e que ele não sabe ainda como ser? Então nós estamos vivendo, né? A nossa sociedade deseja realmente um equilíbrio, deseja a felicidade, mas nós precisamos de uma referência. E aquilo que foi apresentado por Jesus na sua época, ele veio imantado com tanto dogmatismo, né, com aquele conceito religioso tão pesado, que nós podemos perceber que muitas pessoas não se interessam em aprender filosoficamente aquilo que Jesus trouxe para nós, exatamente porque não se interessam pela religião. Então, olha só a relação. Como eu não gosto dessa ou daquela igreja, eu não vou me interessar pelo ensinamento que ele trouxe. Então, Jesus não é visto como um filósofo, como um pensador, como um sábio. Ele é visto como um símbolo religioso. Como eu não gosto daquela religião, não me interesso pelo ensinamento que ele trouxe. Então, a ideia da felicidade, reforçando muito mais as questões do espírito, as questões acima da matéria, foram apresentadas, todas essas ideias foram apresentadas no passado, mas poucos de nós tivemos contato, poucos de nós nos interessamos por essa filosofia de vida. Então é interessante colocar o homem a quem falta experiência, como ele pode conhecer esse novo caminho? Continua aqui para nós. O espírito mais ignorante precisa de experiências aliadas com a boa vontade
para deduzir o que deve ser feito e os limites do que lhe convém. Entretanto, o espírito mais evoluído conhece seus limites por intuição. Já guarda na consciência todos os direitos e deveres nos seus caminhos a percorrer. Então, no espírito mais ignorante, ele precisa aprender com as experiências. Infelizmente, a dor acaba sendo ali a grande mestra. Para o espírito mais evoluído, ele sabe isso por intuição, que é exatamente, o espírito vivencia tantas e tantas experiências, ele vai se esclarecendo, ele vai se depurando, encarnação após encarnação, e quando reencarna, ele já reencarna com a intuição das suas necessidades e dos seus limites. Então ele aprende com as próprias experiências. Mas, mais uma vez, como é que nós podemos exigir de alguém um comportamento que ele não sabe, que ele nunca teve? Porque para muitos, a vida que ele está levando de consumo, hoje pela manhã, por exemplo, nós tivemos notícias de descartes irregulares de lixo na grande cidade. Então você passa numa rua, tem ali um monte de entulho, porque de madrugada um indivíduo foi ali, descarregou aquele entulho e saiu na escuridão, na surdina, ninguém sabe quem é, só viu o lixo ali acumulado. Nós vemos aqueles que picham as paredes, que destroem o patrimônio público, nós vemos aqueles que desmatam a mata nativa de determinada região. Por que ele faz aquilo? Simplesmente porque se encontra na sua natureza. É uma natureza ainda primitiva. E não é à toa, então, que nós temos a legislação da nossa sociedade terrena, uma legislação não apenas regulativa, mas também punitiva. Porque nós precisamos dessa punição. É necessário você castigar alguém para que ele possa aprender. Porque nós temos ainda uma sociedade com uma grande quantidade de seres ignorantes, dentre os quais nós também nos incluímos. Só que essa ignorância ela tem ali patamares diferentes. Nós somos ignorantes de um lado, mas em outro lado nós estamos mais esclarecidos. É aquilo que nós fazemos contra nós mesmos, é aquilo que nós fazemos contra o nosso semelhante, é aquilo que nós fazemos contra a sociedade que nós vivemos, contra o mundo, o planeta que nós estamos inseridos. Então, o espírito esclarecido já traz essas ideias. Já o espírito ignorante vai aprendendo com as próprias experiências. Não temos aqueles que cometem crimes capitais, como por exemplo, ele cometeu um assassinato, se encontram na sua natureza. Ele pode saber que é errado, mas ele faz. Quando a sociedade começar a se desenvolver, começar a evoluir, essas leis simplesmente serão ignoradas. Ignoradas no sentido assim de não terem necessidade de estarem escritas num livro de códigos, dizendo é proibido, você não pode matar o seu semelhante. Simplesmente não existe mais esse tipo de comentário nos mundos superiores, porque o indivíduo já sabe pela sua própria natureza que isso vai contra os seus princípios, vai contra essas leis naturais que nós estamos estudando. Continua dizendo para nós: a vida escreve para as almas e ensina para todos os planos o modo pelo qual se pode e deve viver melhor. A doutrina dos espíritos vem, através dos seus inúmeros conceitos, para os homens reconhecerem a ponderação e o seu valor. E nesse esforço para acertar, a intuição desabrocha pelos canais dos seus dons, indicando-lhes seus sentimentos o que devem fazer ou deixar de fazer. A força poderosa que alinha as criaturas para o equilíbrio é o tempo. Ele é luz do progresso para todos os espíritos. Porém, cabe a todos estimular os seus dons espirituais e capacitar-se naquilo que for da sua ordem fazer. Deus nos deixou a nossa parte, e somente nós mesmos poderemos realizá-la. Convém ao homem estudar, meditar e trabalhar sem esquecer o exemplo de Jesus. O mestre dos mestres é um inspirador divino para todas as criaturas do seu rebanho de amor. Lembremos o escrito de João, onde Jesus fala nesses termos anotados no capítulo 9, versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto Jesus Cristo está no mundo da consciência do discípulo,
ele é a luz da alma. Então olha só que, lembrando mais uma vez, enquanto nós colocarmos Jesus como um objeto de adoração, nós não entenderemos a sua mensagem. Quando começarmos a viver os ensinamentos que ele trouxe sem essa idolatria, aí sim nós seremos de fato seus discípulos. Porque do contrário nós somos apenas fãs, apenas ali seguidores, seguidores no sentido de andar atrás, não seguidores no sentido de viver o seu exemplo. Necessário se faz que despertemos o Cristo em nós e asseguremos esse estado d'alma permanentemente na nossa intimidade, tendo a luz do mundo e irradiando a felicidade de corações para corações. Busquemos, pois, a harmonia, porque ela nos garante o equilíbrio da vida, não nos deixando passar dos limites daquilo que devemos usar. O desperdício é falta grave que a natureza registra e depois cobra, porque ela é justiça em nossas vidas. O mundo se encontra em desequilíbrio em todas as áreas, e o fator principal é o supérfluo. Muitos sentem prazer no desperdício, enquanto outros vivem dentro do supérfluo. Outros passam necessidades daquilo que alguns deixam de usar, mas que retêm por vaidade e usura. A natureza pode nos cobrar o que não deixamos aos outros, os outros usarem, e a dor pode ser a mensageira da justiça, indo ao nosso encontro. Procuremos na oração pedir a Deus para nos inspirar no que deve ser feito, porque tudo é de Deus. O que usamos é puramente empréstimo, do qual a qualquer hora podem ser pedidas as contas. O melhor para as almas em todos os planos da vida é compreender as leis de Deus na sua essência, que é pelo menos o que nós estamos tentando fazer, né? Compreender essas leis e vivê-las. O desrespeito à vontade divina nos faz sofrer as consequências. Apeguemo-nos à ponderação, que ela nos levará ao conhecimento mais depressa. Todo exagero traz consigo sofrimentos, e o conhece-te a ti mesmo é o melhor para o espírito saber usar os bens da vida, vivendo em paz consigo mesmo. Isso é amor, que tem o poder de desdobrar-se em variados caminhos para educar e instruir os filhos de Deus. O supérfluo é o grande desastre de todas as sociedades do mundo atual. Ele esconde o pão, a veste e o teto do carente, e acumula onde não se precisa mais. Isso se chama egoísmo e orgulho, a dupla responsável pela miséria em todas as nações conhecidas. Então, essa aqui é a mensagem de Miramês, né, para as nossas reflexões. A Chaconete colocou para nós, eu já fui católica, mas no Espiritismo encontrei respostas para minhas dúvidas e pude reforçar minha fé. Cada um ali busca a sua melhor escola, né? A gente tem aqueles católicos que são muito felizes e vivem muito bem, né? Então, assim, a escola, como eu sempre falo para vocês, cada religião é uma escola do espírito. Ela apresenta ali o seu conteúdo doutrinário, apresenta ali as suas instruções, oferece ali oportunidades, né, de vivências dentro desse aprendizado. Para uns aquilo é o ideal, para outros não é. Então cada um busca ali a sua escola. É como se nós todos, né, buscássemos um curso universitário, cada um fazendo o curso que melhor lhe convém. A mesma coisa acontece com as escolas do espírito. Porque a religião, ao contrário do que muitos imaginam, ela não é o caminho da salvação. Ela, na verdade, a religião, ela é a escola do espírito e a educação do espírito que vai proporcionar para ele a salvação. Mas muitas vezes nós temos aqueles alunos, como acontece em escolas, em universidades, que frequentam por frequentar. Ele sabe que na vida dele ele tem que nasce, vai crescendo, entra para a escola, faz as obrigações da escola, começa a namorar, depois ele vai para a universidade, depois ele se casa, arruma emprego e depois se aposenta. Isso é um percurso quase que automático para todos nós. E para muitos desses, entrar numa religião é como se entrar numa escola, você faz por obrigação. Eu faço porque eu tenho que ir, eu faço porque eu tenho necessidade de ir, mas ele não se esforça para
se transformar. E isso acontece em todas as escolas, inclusive dentro da própria doutrina, que também é uma escola, a escola do espírito. Então, para aqueles que dizem assim, eu sou dessa religião porque eu quero ser salvo, ele vai cair num grande engano. Porque se ele não souber aproveitar aquela filosofia, desperdício de tempo e de esforço. A Mami colocou, né, por isso reencarnados em sociedades menos desenvolvidas, mas predatórias, né, e para crescermos a partir do ponto anterior em outra vida, né, porque é sempre assim, né, cada encarnação nossa vai trazendo todos os elementos necessários para a nossa evolução, inclusive no local onde nós reencarnamos, o tipo de vida que nós temos, se é uma vida de privações, se é uma vida de conforto material. Cada espírito vai vivendo ali aquilo que ele necessita. O Brás colocou, né, tanto que os codificadores colocaram a caridade como maior virtude e o egoísmo como pior vício, né, de fato. Essa colocação pode ser parâmetro do crescimento humano, né, entendendo quais são as virtudes e entendendo quais são os vícios, né, Brás? É aquilo que a gente procura sempre fazer. Bom dia, professor. Chaconete colocou para nós, né, acho que o atalho para melhor encontrarmos o caminho da paz do espírito, né, falando sobre a questão da educação, né. O Marro colocou isso se dá por causa dos representantes de cada religião e não pela doutrina cristã. É aquilo que a gente sempre comenta, né, que o mundo espiritual, né, os trabalhadores do plano espiritual estão sempre ativos, trazendo para nós novas ideias, novas filosofias, né? Novas não, né? A filosofia certa. E ela então vai sendo desenvolvida, ou essa doutrina verdadeira, vamos dizer assim, ela vai sendo desenvolvida através dessas religiões, dessas instituições. E essas instituições então são coordenadas por homens. Então o ensinamento, a essência do ensinamento é verdadeira. O desenvolvimento dela entre nós que acaba sendo distorcida, desvirtuada, exatamente por causa desses representantes. E falando, né, daquilo que diz respeito à nossa praia, nós temos ali quantas vezes, né, dirigentes de casas espíritas, né, que vivem como verdadeiros ditadores. Espíritas que se preocupam muito mais com a fonte da informação do que com a informação em si. Em que nós temos, né, não, porque fora de Kardec não há salvação, porque André Luiz, porque Emmanuel, porque isso, então fica naquele debate teórico, né, de uma filosofia tão terrena, sem se preocupar com a espiritualização. Então nós encontramos isso assim em todos os lugares, padres, pastores, sheiks, rabinos, mães de santo, pais de santo, mestres hindus, enfim, monges budistas, são homens. Felizes daqueles, né, que têm contato com esses homens sábios, que passam de fato essas lições e o fazem com sabedoria, porque aí sim se tornam exemplos. Mas de um modo geral nós temos aqui homens que assumem essas posições que mesmo através de boa vontade acabam se equivocando, e outros fazem isso por ambição. Acabam se deixando levar muito mais pelo vício, pela ilusão, do que pelo real compromisso que ele tem que vivenciar. Então, vamos dizer assim, são escolas com maus diretores, né, como acontecem nas escolas que nós temos hoje, né, nas escolas de educação formal aqui no nosso mundo. Então você tem más escolas, né, tem ali escolas públicas que são mal abastecidas, escolas que têm maus professores. Então as religiões são escolas do espírito que também passam pelas mesmas situações. Continuando aqui para nós, vamos lá. Próxima questão, número 716. A natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou limites de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades artificiais. Então a gente tem aqui, né, na nossa organização. Então o nosso corpo físico precisa de vestuário, precisa de alimentação e precisa ali de cuidados.
Nós precisamos de educação, precisamos, claro, né, de entretenimento, porque afinal de contas, pela lei do trabalho, né, que nós vimos, nós temos ali, deixa eu pegar aqui rapidamente, no capítulo número 3, limite do trabalho e repouso. Né? Então, quando nós falamos aqui desse 716, a gente vai analisando a nossa vida. Do que exatamente você precisa para realizar as suas tarefas? Naquela mensagem que nós lemos aqui do Momento Espírita, ele chama atenção, né? Muitas vezes o indivíduo tem um trabalho em que ele tem que ter determinada apresentação. Então ele tem ali o seu guarda-roupa, tem ali as suas roupas, né? Etc. e tal, né? Então isso é uma necessidade que ele tem. Mas muitas vezes ele acaba abusando. É o caso, por exemplo, nosso corpo físico, nós temos 2 pernas e 2 pés. Nos nossos pés nós temos ali 20 calçados diferentes. Para o nosso corpo nós temos ali um guarda-roupa enorme, cheio de coisa, né? Foi até colocado aquele exemplo. Muitas vezes você abre um guarda-roupa e despenca roupas, cheia de traças, cheia de percevejos, e se tem traças e percevejos e bolores, é porque elas não estão sendo usadas. Se não estão sendo usadas, é porque é supérfluo. Então, quer dizer, essa mensagem, né, trouxe para nós essa reflexão interessante. Então, quer dizer, com relação à casa que a gente tem, com relação ao patrimônio que a gente acaba construindo, a roupa que nós temos, a alimentação que nós usamos, enfim, que nós consumimos, né? Então, por isso é colocado para nós aqui que a nossa organização traçou os limites. Então, nós precisamos apenas daquilo que é necessário. Se eu tivesse apenas aquele kit de roupas, tivesse a casa com aquela estrutura, isso seria o suficiente para a minha sobrevivência? Seria, mas não com o conforto que eu gostaria. E esse conforto que é o problema, porque muitas vezes eu busco o conforto mínimo. Ok, agora muitas vezes eu busco um conforto máximo. E esse conforto máximo é que começa a vir os abusos. Quando eu abro a gaveta, tenho 10 relógios diferentes, quando eu tenho vários sapatos diferentes, quando eu tenho carros diferentes. Me recordo de uma fotografia do filho de um sheik árabe que ele tinha 10 carros importados, né, Ferraris, McLaren, Lamborghinis, Porsche, etc. e tal, com um tigre deitado em cima do carro. Então a gente pergunta por que aquele jovem de 20 e poucos anos precisa de carros custando $1 milhão cada um. Ah, mas ele está aqui porque ele pode. Tudo bem, ele pode, né? Mas é realmente necessário aquilo tudo? E são provas muito difíceis, né? Porque é muito fácil para a gente falar do filho do sheik árabe quando a gente não é o filho de um sheik árabe, né? Mas se a gente fosse o filho, como é que será que seria a nossa história? Porque hoje nós estudamos, né, o Evangelho, estudamos o Livro dos Espíritos, então a gente pensa assim, né, se eu tivesse um recurso daquele, tivesse ganho nessa ultra mega cena que pagou ali 280 milhões, a primeira coisa que eu ia fazer é fundar um monte de centro de caridade, ia começar a ajudar um monte de gente, eu ia ser uma pessoa muito moderada, né, até o dinheiro cair na conta. Então a gente ia ver aquela facilidade toda, né? E eu ia pensar assim, poxa vida, eu queria comprar só um relógio bonito. Ah, mas já que eu comprei um, eu posso comprar 2. Ah, mas já que eu tenho 2, né? Por que não comprar 3? E aí, então a gente começa a entrar naquele desequilíbrio, porque a facilidade gera isso para nós. Mas de qualquer forma, como é colocado, né? O homem é insaciável. A natureza, então, mostra para nós as nossas necessidades. Nós precisamos ter uma alimentação regulada, uma alimentação bem equilibrada. Nós precisamos ter a nossa moradia, precisamos ter as nossas roupas, né? E aí, então a gente vai acrescentando os acessórios, os excessos, né? Aquilo que nós julgamos ser conforto, aquilo que nós julgamos ser um capricho. E aí então começam a vir os abusos. Eu fico imaginando, por exemplo, quando nós conhecemos a história do Chico, que ele vivia naquela casa simples, naquele quartinho simples, se ele teve uma luta muito intensa dele com ele mesmo para manter aquele padrão, já que ele era uma referência, né? Então as pessoas olhavam para ele dizendo assim, né? Vamos ver se ele vive de acordo com aquilo que ele prega. Madre Teresa vivendo na sua cela lá dentro do convento, Mahatma Gandhi vivendo ali com aquela roupa bem simplista que ele tinha, né? Aquela casa muito simples também. Qual será exatamente a intensidade da luta desses espíritos contra essas vaidades?
Porque a maior vaidade que a gente conhece, e olha que ele foi criticado por isso, foi o Chico usar uma peruca, né? Ele vivia com toda a sua simplicidade, com toda aquela limitação, né, dentro da nossa visão, né, de estrutura, de objetos e coisa e tal, e quando ele botou uma peruca ele foi criticado. Mas será que ele não gostaria de ter um pouco mais? Será que Emmanuel não estava ali no seu cangote chamando a atenção dele, dizendo que ele precisava o tempo todo ser uma pessoa simples e ser uma pessoa humilde? Será que ele não tinha a sua própria luta? E é isso porque é da nossa natureza, nós estamos no mundo de provas e expiações, sendo ali constantemente bombardeados por essa ideia de consumo. Será que é tão fácil resistir a tudo isso? Para homens, por exemplo, como ele, como Madre Teresa? Provavelmente sim, para eles assim era uma luta simples, né? Porque eles sabiam exatamente qual era o limite da necessidade deles. Mas no nosso caso, aquele tipo de vida que eles levavam seria insuportável. Imagina você tendo uma roupa simplesinha, aquele parzinho de calçado ali na beira da cama, uma escrivaninha, um guarda-roupa simples, com meia dúzia de paletós ali só. Será que isso para nós seria o suficiente? Nós viveríamos assim numa depressão constante, né? Porque você liga a televisão, você vê aquele carro maravilhoso, aquela loja maravilhosa, aquela promoção maravilhosa, aí você tem que lembrar que no seu guarda-roupa existe meia dúzia de paletós, e você só pode usar aquilo. E realmente é o necessário. Para que você vai precisar de mais? Porque você quer cores diferentes, estilos diferentes, um calçado que você compra, um tênis custando ali R$800. O que esse tênis faz? Faz você voar? Ou faz você andar? Porque andar você pode comprar um de 100. Ou até um de 50 se você for uma pessoa mais simples. Mas não, você quer um de 800. Mas por que tudo isso? Porque é legal. Pronto, acabamos de entrar no campo do supérfluo. Deixa eu ver aqui, o Maharal colocou as famílias mais ricas do mundo, né, são às custas de milhões de mortes que elas produzem. Né? A gente lembra também, Maharal, né, que muitas vezes a gente acaba vendo nesse radicalismo, né, e muitas vezes espíritos reencarnam aqui no nosso meio com essa missão de gerenciar recursos. Né? Então ele começa, o indivíduo vem, faz parte ali de uma família grande, que tem uma grande riqueza, só que nós lembramos que muitos desses que vivem nessa opulência, pelo menos na nossa visão, são donos de empresas que têm ali a oportunidade de empregar milhões de pessoas. Que se não fossem essas pessoas administrando esses recursos, todas essas milhares ou milhões de pessoas estariam desempregadas passando fome. Então, quando a gente olha para um empresário, né, esse foi um tema que nós já debatemos aqui na sala, você olha para um empresário que mora num mega condomínio, que tem ali aquele carro maravilhoso, e a gente diz assim, olha só, aquele empresário fica ostentando dinheiro, só que a empresa dele sustenta milhares de pessoas. Então, ele pessoalmente pode estar tendo ali os seus caprichos, os seus luxos, que é algo que diz respeito a ele, mas de segunda a segunda, porque um empresário dessa magnitude, como eu lembro até de uma pesquisa que eu fiz certa vez, vendo a história de alguns empresários, né, como Abílio Diniz, como Antônio Hermílio de Moraes e outros grandes empresários aqui no nosso país, era de segunda a segunda que eles trabalhavam. Então eles apareceram na capa de uma revista na beira de uma piscina, as pessoas falaram, olha só que vida que esse cara tem. Só que quando é 6 horas da manhã, ele está no escritório fazendo conta e chega em casa às 10 horas da noite. E a empresa dele, que tem ali uma empresa de extensão nacional, tem ali milhares e milhares de funcionários que dependem daquele emprego para sobreviver. Então, às vezes a gente acaba pensando, né, porque as famílias, assim, tá certo, ele tem ali o direito de comprar, é dele o dinheiro. Pode não ser espiritualmente ou moralmente adequado para a vida que ele tem, mas a missão de administrar aquele recurso ele está cumprindo. Imaginar, por exemplo, Antônio Hermílio de Moraes ele vai fechar todas as fábricas dele e vai distribuir o dinheiro para os pobres. Muito bem, e as famílias que ficaram desempregadas? Quem vai acolher aquelas famílias? Quem vai botar o pão, né? Sim, exato, né? São assim, eles têm as provas deles, pessoais, e tem as missões que eles precisam cumprir.
Então muitas vezes a gente faz um olhar de pegar, por exemplo, Bill Gates, de pegar ali esqueci o nome do rapaz, né, lá do Facebook, que é o presidente do Facebook, a gente pega ali empresários de grandes empresas, e a gente tem que pensar, bom, eles estão ali gerenciando aquele dinheiro. Pode não ser a melhor forma de gerenciar, mas a pergunta seria, e se nós estivéssemos na posição que eles estão ocupando? Será que nós teríamos a mesma competência e a mesma disposição para fazer o que eles fazem? Será que a empresa se sustentaria alguns anos? Quantos anos será que a empresa se sustentaria nas nossas mãos? Né? Então tudo isso deve ser colocado em consideração. Muitas vezes nós temos ali empresas que não pagam, não têm o salário justo, e nós temos empresas que pagam o salário justo. Muitas vezes nós temos funcionários que recebem e não justificam aquilo que recebem. Outras vezes nós temos funcionários que cumprem o compromisso de trabalharem naquela empresa. Então, assim como nós temos empresários, nós temos funcionários, cada um ali com a sua ganância, com a sua ambição. Mas o importante é a gente lembrar sempre, né, que é esse equilíbrio que a gente vai sempre buscando. Esse é o objetivo do nosso mundo hoje. E continua aqui para nós. Você colocou, né, tem empresário hoje que gera emprego no planeta inteiro, sim. Né, imagina a capacidade que esse indivíduo tem de gerenciar um império daquele, né, que sim, a empresa é movida, claro, né, pela ambição de consumo. Nós não temos nenhum grande, mega, hiper empresário que seja 100% caridoso. Ele é movido pelo interesse de ampliar o seu patrimônio. Mas, paralelamente a isso, né, como lembram os espíritos, aqui no Livro dos Espíritos, ele diz que quantas vezes, né, seres primitivos na natureza vivem suas vidas ali um dia depois do outro, mas fazem parte de uma grande cadeia que sustenta um sistema ecológico. Ele não tem consciência daquilo que ele faz, mas ele faz mesmo assim. Questão 717 diz aqui para nós, agora para finalizarmos esse item. Que pensar dos que assambarcam, né, dos que tomam para si os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo em prejuízo dos que não têm sequer o necessário? Então aqui uma resposta, né, que uma pergunta, né, que diz respeito exatamente ao que nós comentamos aqui. O que pensar daqueles que tomam os bens da terra para si próprio, para se proporcionarem esse supérfluo, enquanto outros não têm nem sequer o necessário? E aí a resposta: desconhecem a lei de Deus e terão de responder pelas privações que ocasionarem. Comentário de Kardec sobre isso, né? Então, esse desconhecem a lei de Deus é ali o estado de ignorância em que eles se encontram. Terão de responder pelas privações que ocasionarem, são as expiações, né, as consequências das ações que eles terão que responder, né, seja nessa existência, seja numa existência futura. Mas isso cabe a ele, porque muitas vezes do nosso julgamento, né, seja por uma simpatia ou por uma antipatia, nós agravamos a situação dele na nossa visão, ou nós atenuamos de acordo com a simpatia que nós temos. Mas, na verdade, a relação dele é dele com a própria consciência e com o compromisso que ele assumiu perante Deus, na verdade, né, que deu a ele essa missão. Então, isso cabe a ele. Então, por isso, começa primeiro pelo desconhecimento e depois pelas consequências de suas ações. Kardec traz um comentário para nós. O limite entre o necessário e o supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que não existem no estado de selvageria, e os espíritos que ditaram esses preceitos não querem que o homem civilizado viva como selvagem. Aqui só um comentário que acho que é interessante. Eu estava assistindo a um documentário trazendo por base um dos livros de Darcy Ribeiro, que foi naturalista, que foi indigenista aqui no Brasil, e chamado O Povo Brasileiro. E ele falava sobre algumas sociedades indígenas que, estudando o seu idioma, estudando o seu vocabulário, eles não tinham nenhum tipo de pronome possessivo.
Por exemplo, meu, seu, né? Na verdade, o que eles tinham era tudo pertencente à coletividade. Então eles viviam naquelas grandes ocas, né, enormes, redondos, os guaranis principalmente viviam assim, naquelas grandes ocas onde todos viviam ali. Cada um sabia qual é a sua função, ali todas as ferramentas, as armas de caça, os utensílios eram pertencentes à comunidade. Então, quer dizer, nesse estado de selvageria, como foi colocado para nós, havia essa civilidade, apesar da ideia de selvageria. E quando se fala em selvageria aqui, nós lembramos daqueles que vivem não apenas na selva, mas também têm um estado, né, um estado moral ainda primitivo. Mas o comportamento deles, naquela mesma condição primitiva, trazia para nós, ou traz para nós ainda lições que nós nos esquecemos aqui na vida numa sociedade civilizada, ou chamada civilizada. Na verdade é civilizada, né? Embora seja uma civilidade ainda em desenvolvimento. Mas essa ideia de que aquilo não me pertence, que eu dependo da minha coletividade para poder sobreviver, é uma ideia importante que nós temos que desenvolver ou que retomar, porque nós já sabíamos disso. Por isso, então, mais uma vez ele coloca, né, a civilização criou necessidades que não existem no estado de selvageria. E os espíritos que ditaram esses preceitos não querem que o homem civilizado viva como selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa em seu lugar. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se apoiarem mutuamente. Os que vivem à custa das privações alheias exploram os benefícios da civilização em proveito próprio. Não têm de civilizados mais do que o verniz, como há pessoas que não possuem da religião mais do que a aparência. Aqui então, recorrendo novamente às lições trazidas para nós por Miramês, vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão daqueles que abusam, né, da posição que têm em detrimento das necessidades dos outros. Então o texto chama-se Instrumento de Escândalo. Vamos lá. Os homens que não respeitam as leis de Deus no tocante à economia irão respeitar pela força a justiça do Todo-Poderoso. Eles convencer-se-ão de que a harmonia não pode faltar nos caminhos humanos e mesmo espirituais. Então esse esclarecimento, esse convencimento, virá infelizmente através da força. Convém notar que Deus se encontra presente em todos os nossos passos, nos seguindo e ensinando, para que possamos nos libertar dos entraves com os quais a nossa ignorância tenta impedir a nossa subida. O escândalo é necessário, disse Jesus, mas acrescenta, ai daqueles por quem se manifestar o escândalo. O rico usurário, aquele que não mede sacrifício pessoal e que não olha as necessidades dos outros, que ajunta os bens e esquece da coletividade que sofre, esse não sabe o que faz e pagará caro por seus deslizes. Não obstante, ele tem avisos diários que sobre o comando da sua fortuna, mas fecha os olhos e o entendimento. Quando ouve os clamores dos que padecem, acha que todos os pobres são irresponsáveis. A economia mundial não tem dono dentre os povos. Tudo é de Deus. Quem esquece essa verdade responde pela sua cegueira espiritual. Certamente que os bens materiais, nas mãos dos homens, são para seu conforto e de sua família. No entanto, não podemos esquecer que toda a humanidade é a filha de Deus. É filha de Deus e saiu da mesma luz que os nossos. O dever do rico é dar condições de trabalho para os que estão pobres e facilitar alguma coisa a mais para a paz dessas criaturas sob sua tutela.
Ele pode permanecer insensível nesse sentido até a vida toda. Mas e quando o Senhor chamar a sua alma? Como irá prestar conta? O Comando Supremo pode lhe mandar de novo à Terra, passando por certas provações nas mãos de patrões que pensam do mesmo modo que ele pensou e agiu. A doutrina espírita vem nos ensinar o que fazer com os bens materiais, para que eles não sirvam de pedra de tropeço nos nossos caminhos. O apóstolo Marcos anotou a advertência de Jesus no capítulo 9, versículo 42, assim escrevendo: E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que lhe pendurassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Os pequeninos a quem se refere Jesus são os irmãos em sofrimento que carecem de mãos amigas para ajudá-los no pão, nas vestes, no teto e na enfermidade. O mundo se encontra na época de um socialismo cristão. Não que esperemos leis dos homens nesse sentido, basta a cada um cumprir seu dever de acordo com o Evangelho de Jesus. O que falta nos corações é somente o amor, para que tudo entre na perfeita harmonia. O apego aos bens materiais entrava a vida do ser humano e faz com que ele sofra a prisão dos seus mais elevados dons da vida. Os agentes de Deus, sob a direção de Jesus, retornam à Terra para falar novamente como falou o Mestre, evidenciando o Sermão da Montanha em todos os sentidos, para que os homens se ocupem em fazer a caridade onde quer que seja e amem por onde passarem. O tempo das mudanças que correspondem às necessidades mais urgentes de todas as almas está chegando. Quem não desejar mudar de vida para melhor, deve ficar para trás, de um modo que, se soubesse, não desejaria. A doutrina espírita é uma porta para novos entendimentos, pelos quais se poderá libertar os que sofrem da ignorância, curar os enfermos, despertar alegria nos tristes e, ainda mais, abrir os caminhos da esperança para todos os seres. Lembremo-nos, não devemos ser instrumentos de escândalos, para não sermos disciplinados pela própria consciência. Então, aqui, tratando para nós, Miramês trazendo esse esclarecimento a respeito desse instrumento de escândalos. Então, quantas vezes nós mesmos estamos hoje em situações por causa de negligência no passado? Já que nós não somos infalíveis, nós estamos aprendendo aqui com as consequências das nossas ações. Então faz parte desse aprendizado para nós também nos elevarmos e nos esclarecermos. Hoje temos a oportunidade de ter contato com uma doutrina que traz todos esses ensinamentos, que traz esses exemplos, esses modelos de conduta. Então, pelo menos a lição está apresentada. Cabe a cada um agora aceitar esse compromisso e, por esforço próprio, alcançar também essa transformação. Finalizando aqui então, pessoal, nós temos no nosso próximo capítulo, no último item do nosso capítulo número 5, privações voluntárias, mortificações. Então nós falaremos sobre sacrifícios que nós e muitas outras tantas pessoas fazem ou deveriam fazer com relação a essa espiritualização. Então teremos aqui, inclusive falando também a respeito da alimentação animal, das privações que muitos